Elas no Jogo. Eu sou a Nalu Dias e hoje estão aqui comigo a Nath, a Isa e a Sophie pra gente falar muita coisa sobre os esportes femininos e também dar uns pitaguinhos no que tá rolando no masculino. E pra poder abrir, eu vou abrir mais uma vez com o futebol feminino e dessa vez com a seleção brasileira, que vai ter uma sequência de amistosos aqui no Brasil. Vão ser 3 jogos, 2 aqui em São Paulo contra o Japão e um terceiro contra a Nicarágua, olha como meu déficit de atenção me pega às vezes, lá em Araraquara. E aí eu vou começar chamando a Nath pra gente poder falar um pouquinho desses jogos que vão rolar. E eu acho que o primeiro tópico que a gente pode puxar é justamente quando eles vão acontecer, né? A gente tem um primeiro jogo numa quinta-feira às 3 da tarde, um segundo jogo no horário um pouco melhor, um domingo às 11 e o terceiro jogo em Araraquara, quarta-feira, 6 horas da noite. Nath, primeiramente, muito bem-vinda ao Elas no Jogo. Dá o seu palpite aí do que você acha que pode acontecer nesse jogo, se esse horário é um horário legal, se a CBF está completamente maluca. O que a gente pode falar disso? Primeiro, oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Cara, eu acho que a gente receber a seleção brasileira feminina no Brasil é muito importante, porque a gente aproxima o público da seleção feminina, ainda mais vindo de uma Copa do Mundo, tendo as Olimpíadas aí. Jogar na casa do Corinthians, onde a gente vai ter Arthur Elias como técnico da seleção. Porém, um horário bem ruim, né? 3 da tarde, numa quinta-feira, o trabalhador brasileiro não consegue ir no jogo nesse horário. Sim, mesmo que finalmente botaram o valor do ingresso, um valor acessível para o público, né? Mas, cara, horário ruim. Para quem não conhece São Paulo, para você chegar até Itaquera, se você mora, por exemplo, onde eu moro, que é na zona oeste de São Paulo, você gasta 1h30, 2 para chegar em Itaquera. Então, assim, horário de 3 horas, tem que sair de casa às 1 da tarde para chegar lá às 3. Então, assim, é muito ruim, horário muito ruim. Porém, né, vamos estar lá, porque graças a Deus a gente tem o privilégio de trabalhar com futebol, então a gente vai estar lá. O jogo de domingo vai ser um jogo com um horário melhor, 11 da manhã, o Morumbi é mais perto, mais acessível. Então, eu acho que domingo consiga lotar um pouco mais o estádio do que o jogo de quinta-feira, um dia melhor para o povo poder assistir. Mas, já o outro jogo, lá na Fonte Nova, uma quarta-feira, 6 da tarde, horário muito ruim, porém eu acho que o torcedor de Araraquara, né, tendo ali a sua base com a Ferroviária, já está um pouco mais acostumado a acompanhar futebol feminino, então pode ser que tenha um público ok lá. A minha expectativa de público bom é no Morumbi. Na Arena eu acho que não vai ter, se tiver ali 10 mil pessoas é muito e tá ótimo, porque o horário é muito ruim, eu não sei quem vai escolher esse horário para um jogo de seleção brasileira, péssimo, a pessoa que escolheu esse horário, péssimo. A gente tem, de novo, os mesmos problemas de sempre, que é uma falta absurda de planejamento, um amadorismo terrível vindo da CBF quando a gente fala de futebol feminino. Mas eu vou pular um pouquinho isso pra gente falar do futebol de fato. 2 jogos contra o Japão, que surpreendeu muita gente na Copa do Mundo, a gente falou bastante disso na época. E depois, um terceiro jogo contra a Nicarágua. O que a gente pode esperar? Cara, eu acho que contra o Japão, se a gente tiver a seleção que jogou a Copa do Mundo, pode ser que elas venham com uma pedra no sapato pra gente aí, né? Porque jogaram muito a Copa do Mundo passada, foi aí uma grande surpresa pra todo mundo. Porém, se o Brasil jogar encaixadinho, jogando em casa, torcida a favor, tudo mais, né? Tem todos os seus prós a favor. Eu acho que a gente consegue ganhar ali num placarzinho, 1-0, 2-1, sei lá. Contra a Nicarágua, eu já não sei muito o que esperar. Se o Brasil não deu uma goleada, pelo amor de Deus, né? Porque eu, sinceramente, falando bem sincera, eu não sei nem o que esperar da Nicarágua do lado de lá. Então eu espero que o Brasil goleie, no mínimo 3-0. Mas contra o Japão, acho que vai ser 2 jogos mais difíceis. Então é isso, eu acho que eu tô muito com você nessa. O Japão surpreendeu todo mundo. É uma seleção que tem muito nome, tem uma história
muito pesada, mas que não vinha rendendo tanto quanto já rendeu. Surpreendeu muito na Copa do Mundo, eu acho que vai ser sim um desafio grande pra gente, mas muito importante pro Elias poder ser testado novamente. Nicarágua eu vou me silenciar, porque né, vai que eu trago aquela famosa zica, que eu tenho um certo costume, então eu vou só deixar pra Nath falar. Mas, de qualquer forma, reforçando, o Brasil joga no dia 30 de novembro e no dia 3 de dezembro, aqui na cidade de São Paulo, ingressos entre 20 e 40 reais, e depois no dia 6, lá em Araraquara, contra a Nicarágua. Dessa vez eu consegui falar inteiro. E agora a gente vai mudar um pouquinho a pauta e a gente já vai falar agora de Fórmula 1, que a temporada acabou, então a gente vai ficar sem ouvir o hino holandês por um bom tempo, pelo visto. Ainda bem, chegou, esse momento chegou. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a corrida. Eu acho que a gente vai ter que começar falando do treino livre 1, que assim, a maioria dos pilotos tiraram férias, a gente teve 10 testes de jovens talentos no grid, vários pilotos da Fórmula 2, pilotos da Indy e pilotos reservas, e um deles foi o Felipe Drugovich, que é brasileiro, onde no treino livre 1 ele treinou junto ao lado de Lance Stroll. O Fernando Alonso cedeu o carro dele pro Felipe, e ele ficou em segundo lugar no treino, ele só perdeu pro Russell na classificação geral, ficou na frente do Stroll, o que já deu ali um brilhinho no olho de todo mundo para comprovar que ele merecia essa vaga. Ai, que sonho, é uma pena. Uma pena. E agora, já indo pro quali, a Red Bull não tava confiante, o que é engraçado, que mesmo eles não confiando, eles conseguem. Foi bem engraçado no rádio do Verstappen, que assim que ele conseguiu a pole position, o Christian Horner entrou no rádio e falou: obrigada, Max, você acabou de me fazer ganhar 500 euros do Helmut Marko, que eles tinham apostado. O Christian Horner apostou que ele conseguiria largar na primeira fila, e o Helmut Marko falou que só seria na segunda. Então eles realmente estavam já apostando dinheiro ali, tá tão fácil que eles estavam apostando. Exato, você chegar no último ali, vamos apostar um dinheirinho aqui, se eu vou ficar na primeira ou na segunda fila. Meu Deus, Red Bull. Red Bull, Começou a corrida, o Leclerc até tentou dar uma pressão no Verstappen, mas ele não conseguiu. Tipo assim, durou 3 curvas, e depois o Verstappen abriu. A corrida foi meio chatinha, mas o legal Como foi todas no final, as outras em que o Verstappen liderou, mas tudo bem. Não vamos entrar nessa pauta com a Sophie. Mas assim, eu acho que o meme mais engraçado da Fórmula 1 esse ano é aquilo, tipo, quem conseguiu liderar um pouquinho mais a corrida e segurar o Max atrás. Tipo, acho que... Aí, Guerreiro aguentou 2 voltas, 3. Eu lembro de uma do Sainz, que ele conseguiu um pouco mais. Então, assim, é muito complicado, né? Esse foi um ano, eu acho, pra gente esquecer em relação à competitividade. Pra mim, pode ter mais 10 anos, e eu tô muito feliz. Sophie, competitividade, sabe? A gente precisa de mais dinamismo, outros pilotos. Cara, que saudade de ver uma corrida que eu não sei o resultado final antes dela começar. Eu infartava em 2021, agora eu fico na paz, eu já ligo. Não. Cadê a graça desse esporte? Sumiu. A minha graça é ver meu piloto ganhar. Não, o Verstappen tem 19 vitórias em 22 corridas esse ano. É bizarro. Sério, eu não aguento mais. Inclusive, isso é uma das perguntas que eu quero te fazer. O que você acha, assim, de expectativa pro ano que vem? Você acha que vai mudar um pouquinho esse cenário? Não, sendo bem sincera, não. A Red Bull parou de atualizar o carro em agosto, enquanto todas as equipes trouxeram atualizações até novembro, final de outubro. A Red Bull parou de mudar no carro em agosto. Aliás, a Red Bull já está mandando o carro novo pro Bahrein, pros testes do ano que vem, porque vai de navio. O carro já tá pronto, já fizemos todos os testes que podem fazer antes. O carro tá pronto, já há um mês. Então, eu não acho que vai ter, enquanto todos estavam tentando consertar. A Red Bull já tá com tudo pronto pro ano que vem. Então, assim, eu espero um milagre, de verdade, pra que não seja uma temporada igual a desse ano. Porque eu confesso, tipo, eu gosto muito de assistir, mas vai perdendo a vontade de, caraca, vou acordar ali, vou assistir, já que eu não torço, né, pra Red Bull, de ver uma corrida emocionante. A gente assiste por amor ao esporte e tal, mas no sentido de emoção, tá faltando. E assim, acho que o que deu uma briguinha a mais foi, né, o segundo lugar ali de construtores, a Mercedes ficou 3 pontos de diferença pra Ferrari, né, o Leclerc, coitado, acho que também, ele com certeza tem um ano pra se esquecer, assim. Acho que é das pessoas mais azaradas do ano de 2023. Sem brincadeira. Não é? Não tem como. Gente, nessa última corrida, o Leclerc teve uma ideia sensacional, só que ele tinha que ter tido essa ideia 2 voltas antes. Mas não era pra ele ter tido a ideia, acho que a gente pode começar por aí. Exato. Na minha casa, faltando 10 voltas, eu falei, nossa, por que a Ferrari não deixa o Tcheco passar
pra abrir e ele ganhar o terceiro lugar. Eu pensei isso. Meu pai me ligou falando isso. Como o estrategista da Ferrari, que é pago pra isso, não pensou. O Leclerc no carro a 300 por hora, brigando, teve que pensar. Então, assim, sem comentar. Ferrari sendo Ferrari. Eu não tenho mais nada a dizer, eu só quero desejar, tipo, meu pedido de ano novo é isso, Ferrari, melhore, e Red Bull tem uma piora, porque não dá mais pra aguentar esse campeonato dessa forma. Eu espero que 2024 seja diferente e que resgate a minha vontade de assistir Fórmula 1 todo domingo de manhã, porque tá foda. Mudando de pauta, então, voltando pro futebol feminino, a gente trouxe no último programa que o Campeonato Carioca e o Campeonato Mineiro já tinham acabado, a gente tinha o Flamengo e o Cruzeiro sendo campeões estaduais, e agora eu não consigo nem esconder o meu sorriso no rosto para falar que mais 2 campeonatos finalizaram, começar pelo gigante, maravilhoso Campeonato Paulista, que deu a lógica, o bem venceu mais uma vez, e o Corinthians foi campeão paulista mais um ano. E aí, um ano maravilhoso que nenhum corintiano jamais vai querer apagar da memória. Um ano que a gente teve mais títulos do que derrotas ao longo de toda a temporada. Então, eu vou começar chamando uma pessoa que, assim como eu, não é nem um pouco clubista. A gente tá aqui para praticar o jornalismo imparcial, entendeu? E a pureza da notícia. Natália Beatriz, por favor, dá sua opinião sobre esses 2 jogos maravilhosos que, felizmente, levaram para mais um título do Corinthians. Que Com certeza é não há. Olha, Com 2 corintianas, o que a gente não fez? dá nenhum tipo de não jornalismo aqui. É uma fala completamente jornalística, séria, entendeu? Séria, muito séria. Porque não há competitividade no estado de São Paulo, quiçá no Brasil, quiçá na América. Gente, calma lá. Porque vamos lá. A gente tinha ali você pegar aí os comentários de posts, de tudo, Isabela, Sofia, toda a galera contra o Esporte Clube Corinthians. Não é contra, não, calma lá, não é contra. É um desejo de mudança. Assim como eu acabei de falar na Red Bull, na Fórmula 1, a gente precisa, ó. É o certo. Entendi. Se Deus só que aí vamos falar. Quem será contra? Então, vamos tá falando o quê? Se você quer que haja mudança, os outros times precisam o quê? Investir como o Corinthians investe no futebol feminino. Concordo. Graças a Deus, a gente tem esse investimento pelo menos em um lado do time, porque o outro a gente não precisa nem mencionar aqui. Então, o feminino a gente tem que ser feliz, porque no masculino, infelizmente, não tá dando, entendeu? Então, graças a Deus, tem o feminino ali pra dar uma calentinha ali no coração, tão sofrido que a gente sofre. Aí o quê? Na sexta-feira a gente perde de 5-1 para não precisa estar falando. E no domingo a gente ganha de 4-1, entendeu? Do nosso maior rival, que não ganha do Corinthians na Neoquímica Arena, nem no feminino e nem no masculino, e que esteja feito. E como diz a Lelê, posso fazer o quê? Posso fazer nada. Então, como a Naú falou aí, Corinthians 4 títulos no ano, 3 derrotas no ano. Então, não tem nada pra falar aí mais. Até enfim, já falando disso que a... Tem tapa e medalha pra todos os gostos. É isso, assim, o que a Nath trouxe de 4 títulos e 3 derrotas. Gente, isso é surreal se a gente for parar pra pensar, né? E mostra a disparidade que o Corinthians está em relação às outras equipes do Brasil. E que no primeiro episódio a gente também falou um pouco disso. Quando a gente trouxe a questão do Campeonato Mineiro, do Carioca. Os times, no geral, precisam estar mais à frente disso do feminino, entender que é a realidade, não vai mudar, só vai andar pra frente, e quem não for caminhando junto vai ficando pra trás. Acho que esse ano o Corinthians, olha ela lá, olha, até na garrafa. Nada muda. Nada, tá bom. Tarciane aqui, ó. Nunca critiquei. Pro ano que vem, Cruzeiro estará na briga, ó, a Sophie já tá ali com a camisa dela, então... Assim, eu acho que foi um ano melhor, pelo menos, de mais investimento de clubes, assim. Mas ainda assim o Corinthians se mostra superior, né? Então, eu acho que é muito mais pra gente entender isso. E eu acho que o principal tópico também pra gente falar hoje é o recorde de público num domingo de futebol brasileiro.
Então, assim, o Corinthians feminino levou mais gente pra Neoquímica Arena pra ver elas serem campeãs do Campeonato Paulista do que qualquer outro jogo do Brasileirão masculino. Cara, isso é muito foda de ver acontecer. Eu lembro que quando eu fui na final do Brasileirão, eu fiquei encantada, assim, tipo, de ver a torcida do Corinthians apoiando as meninas, sabe? Não, independente do time que eu torça, independente se eu tivesse outra torcida também no estado de São Paulo, não tem condição, sabe? É muito foda você ver que a torcida abraça o time, independente se é o masculino ou se é o feminino. Acho que isso precisa acontecer em outros lugares. Isso só prova que a gente está vendo a realidade acontecer. No domingo, dia 26 de novembro, 39.901 pessoas pagantes estavam lá para assistir Corinthians e São Paulo. Então, assim, só tenho isso a dizer. Eu acho que um ponto que você trouxe, Isa, e que é muito válido, deixando o clubismo de lado por alguns pequenos instantes, prometo que não serei rápida, quer dizer, que serei rápida, né? Porque senão, enfim. O Corinthians ele é um case de muito sucesso e que o futebol feminino é realidade. Então, é um dos pouquíssimos casos que a gente tem onde isso de fato acontece. O futebol feminino ele já é um mecanismo vivo ali no Corinthians que, óbvio, ainda pode dar errado se cair na mão de algum Zé Ruela. Ainda pode dar errado se cair na mão de algum Zé Ruela. Mas, de fato, funciona. Ele traz público, ele gera renda, ele é um espetáculo à parte e que funciona, e mostra que funciona a cada competição que acontece. Então, eu acho que, deixando de novo o clubismo de lado, é um cenário em que os rivais deveriam sim se espelhar e fazer funcionar. E não fazer igual a gente viu aí, presidente de outros clubes que é questionada sobre o futebol feminino se vai ter mais investimento, porque que não está participando da competição de base, e aí muda de assunto falando de outras coisas. Eu acho que o futebol feminino já cansou de provar que ele é rentável sim, que ele funciona sim, e que não tem mais motivo nenhum pra gente deixar de investir e de olhar para ele. E aí, só para encerrar minha fala dentro disso, no sábado a gente teve a eleição do Corinthians, né? E aí ganhou o candidato da oposição, que é hoje, e a gente sabe que a Cris Gambaré, ela é aliada à situação que está hoje no comando, que é a chapa Renovação e Transparência, que infelizmente acabou com muitas coisas dentro do Corinthians, no masculino. A Cris é um caso à parte dentro do feminino que conseguiu ter total liberdade para fazer o que ela quisesse no futebol feminino. Porém, e aí é uma opinião minha que eu queria externar, porque eu vi no Twitter muitas pessoas criticando, falando, não adianta nada a gente eleger um candidato que vai acabar com o futebol feminino no Corinthians. Cara, isso não existe. Não foi dito em nenhum momento que Augusto Melo vai acabar com o futebol feminino do Corinthians, porque a Cris Gambaré é aliada à chapa que foi derrotada. Não existe isso. Então, assim, as pessoas têm a mania de pegar o que foi dito pelo candidato X em uma determinada situação e trazer para o candidato que foi eleito, enfim, e falar coisas que não foram ditas por ele. Tanto que ele estava na Neoquímica Arena no domingo e, perguntado em entrevista, ele disse que o investimento no futebol feminino vai continuar e vai ser maior ainda. Então, assim, não existe. Augusto Melo não falou isso. E a gente nem sabe se a Cris vai continuar ou não. A gente sabe que o futebol feminino é uma parte muito independente dentro do Corinthians. Ele consegue caminhar sozinho. E a gente sabe também que se dependesse de André Sanches, o time feminino não ia existir. Porque ele mesmo já disse que ele deu apoio para a Cris fazer o que ela quisesse e ele não se metia. Assim como foi o do Willian, a gente teve aí toda a situação que foi com o Cuca esse ano, que ele colocou as jogadoras contra os jogadores, enfim, tivemos toda a rincha que foi o futebol feminino. Muitas pessoas até hoje, torcedores do Corinthians, são contra o elenco feminino por conta delas terem se posicionado contra a contratação do Cuca pro masculino. Enfim, existem muitas brigas internas, porém elas não afetam a competitividade que é o Corinthians feminino, e eu acredito que a gente vai continuar sendo competitivo, a gente vai continuar tendo investimento, a gente vai continuar sendo grande, porque é algo que está numa crescente há alguns anos, ela não cai de um dia para o outro, porque você tem toda uma torcida que apoia e busca todos os dias fazer com que o Corinthians feminino seja grande.
diferente de outras pessoas que a gente sabe que a torcida não tá nem aí pro feminino, então, enfim, e é um desabafo meu que eu precisava falar sobre isso, que o Corinthians feminino vai continuar existindo, vai continuar sendo grande, vai continuar sendo forte, e o que eu espero é que outros times como o Cruzeiro, o Flamengo, o próprio Palmeiras seja competitivo também para que a gente consiga ter um futebol brasileiro cada vez maior, cada vez melhor. Porque é bom para a modalidade. Eu queria aproveitar para manter na pauta futebol feminino, manter na pauta Corinthians, mudando um pouquinho o nicho. Mas antes disso, eu queria fazer uma última observação. E aqui eu vou direcionar um pedido para a FIFA, tá? Eu sei que vocês estão me assistindo nesse momento. FIFA, por favor, quando a gente vai ter o Mundial Feminino pro Corinthians, amassar europeu, entendeu? Pra gente poder humilhar mais um adversário. A autoestima do corintiano. Não tem como. Corinthians e Barcelona e nada mais, entendeu? Cara, vocês são malucas, Irmão, de verdade. O clubismo cega. O que a Gabi Zanotti ia amassar Map Leon, o que ela ia entrar na rodinha Você da tá Milene maluca. e da Vicky Albuquerque, ia ser uma brincadeira, tá? Ia Maluquice. ser coisa de louco. Pensa, mano. Sophie, me ajuda aí. Um último ponto aqui, tá? Tarciane, na Copa do Mundo, o Brasil não tomava gol da Renar, tá bom? Porque o que ela ia chegar grandona pra Sophie, cima me dela, ajuda. esquece. Não dá. Esquece. Não, tipo assim, num jogo entre Barcelona e Corinthians, eu torço pro mundo acabar. Na minha humilde opinião. Não, Mas, é assim, pra você me ajudar. A gente não sabe o que elas usaram antes de gravar esse vídeo, não usem nada. A gente não sabe, né? A gente não tava controlando. Exato. Não, Absurdos gente. à parte, eu vou voltar pra pauta. Isa, você quer fazer alguma declaração? Eu só queria... Não, Não, isso é maluquice, eu não vou entrar, não vou dar moral pra isso, não. Só queria, pra gente fechar esse tópico e ir pra segunda final que a gente teve, falar da histórica Grazi, que 259 jogos pelo Corinthians, 5 vezes campeã brasileira, 6 vezes campeã da América, 6 vezes campeã paulista. Então, assim, vocês têm aí uma pessoa que é a história viva do Corinthians. Então, acho que só vale a gente lembrar dela aqui também, porque é uma mulher histórica para o futebol feminino brasileiro como um todo, que está se aposentando, mas eu acho que deixa um legado muito forte também. Então, só essa menção honrosa aqui para a Grazi. Perfeitamente. A Grazi, que é chamada aí de Rainha do Paulistão, ela jogou todas as edições no feminino, inclusive é top 3 artilheiros da história do Campeonato Paulista entre homens e mulheres, fica só do Pelé, e de uma outra pessoa que eu não vou lembrar agora o nome, mas ela é top 3, então é isso, a Grazi é maravilhosa, absurda, e não tem o que a gente falar dela, a não ser muito obrigada por ter dedicado tantos anos ao Corinthians e ao futebol feminino, é isso. Não só, segue no Corinthians, vem pras partes de dentro, vai ser legal. Dando sequência então para outra final estadual que a gente teve, que foi Inter e Grêmio. O Inter conseguiu superar o seu rival, as gurias coloradas voltaram a ser campeãs estaduais, elas que tiveram um período ali, uma sequência de vários títulos consecutivos, acabaram perdendo no ano passado, o Grêmio superou elas na final, inclusive amassou o Internacional na final. Mas esse ano o Inter volta ao topo e que é um recomeço legal para um Inter que foi destruído ali pelas contratações e pelas movimentações que tiveram. Perderam muitas jogadoras depois de um brasileiro fenomenal e chegaram na final contra o Corinthians. Enfim, se alguém quiser comentar um pouquinho sobre as gurias coloradas, o espaço está aberto. Até que enfim a gente acertou o palpite, né? Acho que a maioria aí a gente tinha votado. A única coisa que eu tenho Pode falar. A única coisa que eu tenho a dizer é que agora Sinatos vem pro Corinthians. A pauta da Nath. Nath, já acabou o Corinthians. Não destruam de novo o time Nath do... Corinthians. Sinto muito, gente. Ele seguiu já, vai vir. Mirou na Tati Silveira e ganhou o Lucas Piscinato, hein, galera? É isso aí, dias de luta. Ele não é tão ruim não, gente. Eu até gosto dele. Dentre os que estão disponíveis aí. E ele é uma pessoa legal, já entrevistei. Olha as corintianas. Internacional. Olha só. Internacional. Não. Lucas Piscinato. Vocês são muito clubistas, tá?
Não, mas então, falando agora de fato do Inter e do Grêmio, eu acho que é de fato um campeonato que a gente via mais equilíbrio, né, entre os dois clubes e tudo mais, mas eu acho que desde o ano passado o Inter sofreu com as mudanças, igual a Ana Lu trouxe, acho que perdeu muitas jogadoras que eram essenciais. Esse ano, algumas outras jogadoras também retornaram, né, nesse protagonismo que o clube precisava. E foi suficiente, né, para retornar. O Inter tem aí 5 títulos do Gauchão. E aí, como a Ana Lu trouxe também, no ano passado havia perdido para o Grêmio, 2022. E o Grêmio só venceu 2 vezes, 2018 e 2022. Já o Inter ganhou em 2017, 19, 20, 21 e agora 23. Então, retoma essa hegemonia mesmo no estadual. Acho que foi um jogo que se mostrou, né, superior. Quem estava melhor, quem já tinha construído a vantagem no primeiro jogo. Então, acho que foi um jogo mais esperado. A gente, tanto que quando a gente deu o palpite aqui, a gente já falou, acho que o Inter vai conseguir vencer e tal. Então, acho que foi um pouco mais esperado do que o Paulistão, que a gente tinha citado, que o Corinthians tinha saído atrás no placar no primeiro jogo. Então, a disputa estava um pouquinho maior, mas acabou que a gente mandou bem nos palpites, que eram reais, né? Porque no Paulistão a gente estava mais ali naquela dúvida de querer mudanças, mas a gente sabe da potência que o Corinthians é. Mas no Gaúcho, acho que também foi muito merecido, assim, da gente ver essa postura do Inter. Eu acho que na temporada que fez também, foi uma temporada muito boa e que finaliza aí com o título do Gauchão. Então, eu acho que foi bom, assim, pra gente poder ver essa evolução também, mesmo depois de ter sofrido muitas perdas no elenco. E agora, a gente vai falar um pouco sobre futebol masculino brasileirão. A gente tá nessa reta final e tá um campeonato super disputado. Eu acho que um dos mais disputados do último ano. Tanto para ser campeão, tanto para rebaixamento. Então a gente vai fazer o que a gente não sabe fazer, que é palpitar. E aí a gente vai palpitar sobre quem vai ser o rebaixado e quem vai ser o campeão dessa edição que tá assim. Cada ponto tá importando. E é muito legal porque tem muitos rivais que estão enfrentando quem tá competindo com o rival. O que deve ter? Fluminense vai pegar Palmeiras, que tá sendo candidato ao título junto com o Flamengo. Então tem várias entregadas aí que podem acontecendo ao longo dessas rodadas que faltam. Então eu já vou dar o meu palpite aqui. Eu já vou dar meu palpite aqui. Eu acho que o campeão vai ser o Palmeiras. Eu espero que seja. E o rebaixado... As corintianas! E de rebaixado eu vou de Vasco da Gama, que tem... Meu de acordo... Deus. A gente tá gravando esse episódio, ainda não teve o confronto direto entre Corinthians e Vasco. E o Vasco tem 30% de chance de cair. E meu Cruzeiro ontem ganhou. Porque no dia que Bora! A gente não vai cair. 6,9% de chance de cair. E o Corinthians, eu só quero complementar aqui, não faz diferença no que eu vou falar, tem 9% de chance. Não, olha aqui, já pra completar, ó, porque a gente tem 2 cruzeirenses e 2, né, corintianas aqui pra fazer esse quadro hoje. Sério. Então, eu já vou puxar a polêmica. Corinthians rebaixado. Não, pelo amor de Deus, Isabela. Corinthians rebaixado. No ano em que o feminino venceu tudo, não, o masculino vai Isabela, ser rebaixado. você quer a minha morte. Você quer a minha morte. Eu não posso mais pisar eu já sou criticada, eu já sou xingada todos os dias que eu piso o pé naquela arquibancada por gente falando que o Corinthians está na merda por minha culpa e não por culpa do Lírio. E aí, se o Corinthians cai, eu nunca mais vou poder pisar em Itaquera. Nunca Com mais todo respeito, Cat, eu espero muito, mas assim, o meu time não vai ser rebaixado. Ontem, numa vitória heróica contra o Goiás. Não nem o meu. Pode ser o Bahia. Não faz mal a ninguém. Então, mas eu não queria que o Bahia caísse, nem o Vasco. A minha mãe é vascaína, não posso falar isso. Então, Corinthians rebaixado, pode cair. Corinthians é time grande, todo mundo. Pro Palmeiras entregar... Já caímos uma vez, Isabela. Você quer de novo? Não, o Cruzeiro também caiu, não tem problema. A gente pode fazer essa... Não. O Vasco já caiu 1000 vezes. O Palmeiras a gente na última rodada pra rebaixar o Corinthians. É isso. Não, exatamente. A gente ainda consegue uma vaguinha na Sula, quem sabe? Então, assim, eu vou de Corinthians rebaixado e de campeão. Eu não queria. Eu acho que entre esses dois, eu prefiro o Flamengo. Mas já que o Botafogo pipocou pra caramba, eu acho que não tem jeito de fugir do Palmeiras. Então, vamos de Palmeiras campeão. Na Lua. Na Lua tá triste, mano. Ficou mal depois dessa sequência.
Acabou. Minha brisa que vocês estavam reclamando, acabou. Foi embora inteira. Não posso de uma fazer vez. nada. É por isso Tá que a feliz, gente gosta Gael? do esporte de mulheres. Tá feliz? É exatamente isso. Vamos lá, palpites. Eu tô com muito medo de falar quem eu realmente quero que seja campeão, porque assim, eu vou piorar a situação. Mas, se eu falar o que eu não quero pra tentar zicar e ela acertar, eu vou ficar muito mal depois. Então eu vou no que eu não me importo, que é Flamengo campeão. Pra caralho, assim, muito Flamengo, sou muito Flamengo. Que, assim, Como você não se importa? O Flamengo vai ser campeão com o Tite. minha filha, você quer o Palmeiras campeão? Não, por mim, o Galo. Qualquer um, Galo, Botafogo. Não, olha me isso diga. aí, que audácia que é Ah, essa? você quer Eu o vou. Corinthians rebaixado, eu quero o Galo campeão. Foda-se também. Depois que o velho largou nós pra ir pro Flamengo, eu não quero mais saber dele, entendeu? Não quero mais papo com aquele senhor de idade. Então, Flamengo campeão. E é isso, melhor do que eu falar outras coisas e piorar minha situação depois. No rebaixamento, ai gente, por que vocês fazem isso comigo toda semana de ter que dar palpite? Tá fácil. Saco. Eu vou apostar. Você quer as porcentagens que cada time tem pra cair? Não tá bem gravado na minha cabeça já. Pô, me dói muito que eu vou falar, mas o Bahia cai. Porque assim, se eu falar os outros que eu quero que caia, eles com certeza não vão cair. E aí só o meu time. Então eu não vou falar também. Amém. Então por isso, infelizmente, com muita dor no coração, o meu tricolor de aço vai voltar pra Série B e não vai ser dessa vez que É eu vou isso ser aí. feliz. Vitória na Série A e Bahia na Série B. Nossa, mas você é muito desagradável, Isabela. Que é isso, cara? É Alguém fatos. muta ela. Tira ela da chamada agora. Imagina, o São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras campeão do Brasileiro e o Corinthians cai. Gente, Não. o dia que eu me importar com um Gente. homem... Isso não vai acontecer, não vai. Não vai. Vamos de sequência. Vai, Nath, Nath. encerra aí. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte. Que Deus ainda segue segurando as nossas mãos pela pontinha ali no penhasco, mas ele tá segurando. Entendeu? Então não vai acontecer. O Bahia vai cair, porque o Bahia tem mais confrontos difíceis do que Corinthians, Vasco e Cruzeiro. Eu acho que o Bahia vai cair. O São Paulo faça alguma coisa amanhã em nome de Jesus, que daí melhora a situação para nós. E aí, eu não queria que isso acontecesse, eu não queria, mas prefiro o Flamengo campeão do que o Palmeiras. Jamais eu vou falar Palmeiras campeão na minha vida, nunca vou falar isso. Você Eu queria que o entra na minha Botafogo casa, fosse você bate campeão, na minha cara. Ricardinho feliz, entendeu? Queria muito o Botafogo campeão. Mas o Botafogo é igual o Corinthians, não se ajuda a si próprio. Então, não vai estar dando dessa vez, infelizmente. O Flamengo vai ser campeão, eu espero. É Do que o Isso, Palmeiras. Galo campeão, Cruzeiro rebaixado e o mundo voltando pra onde deveria estar. Que Isso isso? aí. E o Atlético campeão e o mundo volta? Que é isso? Isso nunca E o Marcos vai fazer festa pra todo mundo. Ele prometeu. A Malu tem um Nossa, aumento, todo mundo. eu acho, depois dessa daqui. Que é isso? Não, pelo amor de Deus. Só tenho a agradecer as meninas. Acho que a gente trouxe bastante coisa. Pauta quente, acho que pauta fria também. Mas deu pra gente conversar bastante. E no próximo a gente dá uma conferida se a gente errou, acertou. Brasileirão masculino chegando ao fim. Daqui a pouco tem copinha começando. Tem também os amistosos da seleção brasileira. Acompanhe nossas redes sociais, que vai ter muito post sobre todos esses tópicos aqui que a gente tá falando hoje. E a gente espera vocês na próxima semana, no próximo Elas no Jogo. Beijão, gente. Até mais. Então, gente. Tchau, gente. Até mais.